Minha vida era totalmente igual aos do que eram. Olha para mim, deixa ele trabalhar. Os que eram do... Você não está prestando atenção. A minha vida era, dentro da igreja, igual àqueles que estavam no mundo. E aí não tem outra resposta: sofrimento, suicídio, tristeza, dívida, doença. Pastor, o senhor passou tudo isso? Passei dentro da igreja. Até que no dia que eu resolvi acabar com a minha vida, eu vou repetir, porque tem gente aqui, tá nova, tem gente vendo pela internet. Deus é tão bom que me fez, eu fui movido, porque não fui eu. Deus tem um propósito para você, minha irmã, meu irmão. Eu fui movido por Deus a ligar a televisão, que tinha um digitalzinho onde mostrava a hora. Eu queria saber, Deus colocou no meu coração isso, a hora que eu ia morrer. E quando eu ligo a televisão, baixinho, para quem a pastora Beth, nós não éramos pastores, amém, irmãos? Era membro da igreja. Eu queria que ela não acordasse, é óbvio. E eu liguei muito baixinho a televisão e fui fazer a grande besteira. Bom, eu não vou entrar no mérito porque eu não quero falar de mim, eu quero falar da palavra. Mas naquele dia, com a televisão baixinha, Deus aumentou o volume do meu coração para que eu pudesse ouvir o que estava sendo pregado na televisão. E eu vi a autoridade espiritual naquele dia dizendo: você não conhece Jesus. E essa pessoa repetiu 3 vezes: você, e foi aumentando o tom, não conhece Jesus. 3ª vez: você não conhece Jesus. Porque se você conhecesse Jesus, você não faria o que você está pensando fazer. Como? Eu olhei para trás e pensei que fosse a Beth, a pastora. Mas não tinha ninguém. Era a voz do Espírito, através da boca de uma autoridade espiritual na televisão. Num VT, uma gravação. Não era ao vivo. Naquela época não tinha isso. Era gravado. E aí eu fui tomado por Deus ali. E no dia seguinte eu fui até a igreja. E chegando na igreja, eu ouvi o título da mensagem de hoje: você ainda não entendeu. Eu falei: senhora, eu estou dizendo que você... Porque eu contei que tinha 10 anos de igreja já, que eu vinha de 10 anos. Ela disse: você não entendeu nada. Você não sabe quem é Jesus. E eu falei: me ensina. Ela falou: senta e ouve. Estou aqui. Méritos dela? Méritos do Senhor. Usando, é óbvio, aquela preciosa vida. E é disso que eu quero falar para muita gente aqui hoje, que está sentadinha aqui e nos vendo. Você não conhece Jesus. Você não entendeu ainda quem é Jesus. Eu hoje fiz uma brincadeira com o pessoal lá na Maranata, porque lá no sábado que vem vai ter às 16h. Quem quiser, não sei se vale para outras igrejas, já está até fazendo uma propaganda sem saber, me perdoa, pastor Renato, se o senhor estiver vendo. Mas vai ter lá uma reunião para a terceira idade. E aí, eu brinquei com eles que no culto, e aqui eu estou falando com você, será como eu estivesse sentado numa cadeira de balanço, porque eu também sou agora terceira idade. Pastor Renato também, pastor fez aniversário. E eu vou aqui agora, você imagina eu numa cadeira de balanço, contando uma história
que você já sabe, mas eu vou pedir você para que respeite um idoso e pegue a experiência que eu tenho de 37, 40 anos fazendo o que eu faço. Aceita a proposta? Então eu estou aqui na minha cadeirinha de balanço, idoso, e eu vou te contar uma história que você já sabe. É, pastor? É. Deus, quando criou o homem, Ele disse assim, eu vou dizer que ia citar muitos versículos, né? Ouça. Deus disse assim, ó, preste atenção. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Vai comigo viajando, vamos viajar, amém? Vamos lá para Gênesis. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, olha o que Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Agora olha essas duas palavrinhas que vem agora: sujeitai-a. Opa, Deus mandou, você crê nele, né? Deus mandou que nós sujeitássemos a terra, e não a terra nos sujeitasse. Deus mandou que eu fosse senhor, você aí sentadinho aí, fosse senhor sobre a terra, dominasse a terra. Já falei a segunda palavra. Ele disse: sujeitai-a, dominai-a. Dominai as aves do céu, dominai os peixes do mar. Isso tudo tem um significado que se eu entrar aqui o culto acaba meia-noite. Mas tudo isso tem um significado. Mas o que eu quero que você preste atenção é que Ele mandou você e eu dominar, sujeitar, ficarmos por cima e não por. Esse é, eu disse não era, o plano de Deus. Sujeitai-a, dominai. Talvez alguns aqui não saibam, já preguei isso aqui. Mas se você continuar um pouquinho mais em Gênesis 3:22, você vai ouvir Jesus falar assim para nós: então disse o Senhor Deus. Alguns vão se espantar, mas está escrito na Bíblia isso: eis que o homem é como um de nós. Epa! Peraí, pastor, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Pois é. Sujeitai a terra, ordem de Deus. Ele pode te dar ordem? Dominai, porque vocês são como nós. Então o que Deus está dizendo? Que você é igualzinho ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles são como um de nós. E aí, você começa, se eu for esticar aqui, vai entender por que Deus botou um anjo com a espada flamejante na porta do paraíso quando Adão e Eva foram expulsos. Por quê? Porque eles tinham autoridade e poder para voltar. Então, como eles estavam totalmente fora do plano de Deus, eles rejeitaram a Deus. Deus teve que botar um anjo, para você ver como eles tinham poder e autoridade. Porque por cima do anjo eles não podiam passar, porque senão eles tinham condições de entrar. Então a gente até aqui percebe que foi entregue a Adão e a Eva uma escritura. Presta atenção. Foi entregue a Adão e Eva uma escritura de propriedade. De quê? Da terra. Foi entregue a cada um de nós, representado na época por Adão e Eva, a escritura da terra, gente. Nós, no coração de Deus, temos uma propriedade, a terra. Dominai, sujeitai. Pastor, tem prova cabal dessa situação que o senhor está falando? Vou ler para você Salmo 115:16. Está escrito: os céus são do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Está confirmado ou não está? Então Deus disse que deu a terra para você e para mim, e que nós temos poder e autoridade sobre ela.
Muito bem. Só que Deus começou a se decepcionar conosco. Decepção. Começou com Adão e Eva. Rejeitaram o melhor de Deus. Foi ou não foi? Eles tinham o quê? O Pará? Eles não quiseram. Eles preferiram uma sugestão maligna do que receber todos os dias na virada do dia a visita de Deus para perguntar para eles: o que você precisa? Estou falando besteira ou está escrito isso aqui? Deus vinha e perguntava: o que você precisa? Precisa de alguma coisa? O que vocês estão querendo? Eles rejeitaram. Primeira decepção. Aí Deus diz assim: não, peraí, eu não aceito, eu amo tanto essa gente, eu vou mandar uma arca para abrigá-los. Eu vou tirar o que tem de melhor no meio deles e vou colocá-los numa arca e vou protegê-los, vou guardá-los. A arca representa Jesus. Ele fecha a porta por fora. Por quê, pastor? A mão de... Gente, presta atenção. A mão de Deus vem e fecha a arca por fora. Para quê? Para que ninguém abrisse. Para que eles ficassem guardados, protegidos. A arca é selada por fora com betume. Betume significa o sangue de Cristo, vedando qualquer interferência de fora, qualquer tribulação, qualquer corrente que pudesse destruí-los. Não deu certo. Outra decepção. Porque quando as águas abaixam, Noé planta uma vinha e fica bêbado. Não tem como representar o nosso Deus. Aí ele vai para Abraão. Não, Abraão é obediente. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te dizer qual é. Abraão vai, sai. Deus falou: é esse. Esse vai ser meu representante na terra. Esse vai tomar de volta aquilo que Adão e Eva entregaram nas mãos do inimigo. Porque Adão e Eva pegaram a escritura que era deles e entregou na mão de quem? Satanás. Aí ele tentou com Abraão. Só que Abraão decepcionou a ponto de Deus virar para ele num dia e dizer para ele: Abraão, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Não deu certo. Não, Moisés, agora Moisés vai dar certo. Deu? Não, Moisés feriu a rocha representa Jesus. Não deu certo. Davi é segundo o meu coração. Eu vou colocar Davi vai me representar. Dentre tantas que ele fez, ele mata um homem e fica com a mulher dele. Salomão, o filho dele, Salomão, deu certo? Salomão não tem como representar Jesus. Fez altares a outros deuses. Então Deus não conseguiu encontrar alguém que pudesse representá-lo à altura, alguém que fosse digno de tomar de volta o livro, a escritura. Aí tem uma situação interessante, que se você ler Romanos 8:22, a terra entra num sofrimento atroz, a ponto dela gemer. A Bíblia diz: porque sabemos que toda a criação geme, porque o Criador não tem mais um representante na terra. A terra agora é dominada por um outro ser que não a criou. Então a Bíblia diz que ela geme. Está lá em Romanos 8:22. A ponto de Isaías, profeta Isaías, você conhece? Conhece? Isaías ouviu a voz de Deus. Olha o que o nosso irmão Isaías ouviu da boca de Deus. Eu queria
que você sentisse aí agora sentadinho. Você está prestando atenção? O que Deus sentiu. Imagina se você fosse Deus. E você quisesse dar para nós, seres humanos, o melhor dessa terra. Ele chegou a dizer, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. O coração de Deus estava dilacerado, estava destruído. Porque não tinha ninguém, ele procurou sobre a terra alguém que ficasse na brecha, mas ele não encontrou ninguém. Ele escolhe Isaías e fala a Isaías, expressa o seu sentimento. Eu vou ler para você o que Isaías ouviu. Isaías 6, 8 e 9. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia, olha o que Deus disse para Isaías, a que ponto o coraçãozinho de Deus chegou? Olha só, a quem enviarei? Isaías, quem que eu vou enviar para resgatar esse povo que eu amo tanto? Quem, Isaías? Quem que vai por nós, Isaías? Tadinho de Isaías. Isaías, coitadinho, diz, Senhor, eis-me aqui, mas os meus lábios são impuros, vivo no meio de gente impura. Não deu certo com Isaías. Não dava. Não tinha como. Mas aí, gente, houve uma reunião no céu. Aí é a Bíblia do pastor Sérgio, tá? Você vai comigo. Viaja comigo. Porque foi mais ou menos isso. Houve uma reunião no céu. E nessa reunião, onde o Pai, o Senhor Deus, o Espírito Santo e Jesus conversavam a respeito da criação. E aí Jesus se levanta e resolve assumir essa função. Só vocês que entenderam? Eu vou dar uma chance para eles. Jesus se levanta na reunião. Imagina isso. Deus se lamentando, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei quem eu vou levantar naquela terra para tomar de volta aquilo que nos foi tomado. Porque eu entreguei a eles, mas eles deixaram escorrer pelas mãos. Eu dei a eles condição plena, mas eles não quiseram. Você imagina Jesus se levantando e dizendo, Pai, eu vou. Meu filho, você não pode ir, você é meu filho. Eu vou, Pai. Eu vou me esvaziar de toda a glória, Pai. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, de toda a adoração dos anjos, de todo o poder que me foi dado, de toda a glória, de todo o brilho, de toda a honra, de toda a criação que eu fiz, para poder morrer por eles. Eu vou lá. Deixa eu ler para você Filipenses, aonde relata isso. Capítulo 2, versículo 7 está escrito: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você imagina? O Criador do céu, da terra, do mar e de todo o universo, vindo em forma de bebê, dependente de uma menina de 14, 15 anos, para fazer a sua higiene, para escovar o dentinho dele, para dar papinha na boca, para ensinar ele a falar, para ensinar ele a andar. Quem ele era mesmo? Ou quem ele era não, quem ele é, porque ele é o mesmo. Quem era lá atrás, quem é? Jesus. Mas eu queria que você respondesse: o Criador de todas as coisas. Então eu começo a perguntar para você: que amor é esse? Que amor é esse que faz o Rei da Glória vir aqui na terra, ser
totalmente dependente de um ser humano, para que ele pudesse não ser um salteador, ladrão, porque o ladrão entra pela janela. Jesus veio pela porta, um ventre de uma mulher, como você e eu. E ele passa pela porta e entra no mundo da mesma maneira que você entrou, para que ninguém questionasse. Que amor é esse? Que se submete a ficar 9 meses dentro da barriga de uma menina, porque ela era uma menina, 14 anos, passasse por tudo isso que passou, por amor a você e a mim. E aí eu começo a descobrir que eu não sei quem é Jesus. Eu começo a descobrir que eu olho mais as circunstâncias, que eu olho mais os meus problemas do que o que está escrito. Que eu quase me igualo a Adão e a Eva, a Abraão, a Moisés, a Davi e Salomão, em todas as minhas atitudes e investidas nessa terra. Eu acabo descobrindo que eu não consigo representá-lo, que eu preciso de alguém muito maior do que eu, que me ame de todo o coração, para resgatar novamente a escritura que nós entregamos. E aí, Deus se alegra com aquela notícia que Jesus dá. Creio eu, na minha versão bíblica, que Deus dá um abraço no filho, um beijo, e dá ordem aos anjos: desçam. Porque Jesus imediatamente desceu. O anjo já avisou Maria: você dará à luz a um menino, e ele chamará Jesus. Na mesma hora, o outro anjo, o Senhor Deus já chamou e disse: vá lá no meio dos pastores, isso depois de 9 meses, e avisa a eles. Olha o recado que o anjo deu para os pastores que estavam no campo. O recado foi esse, escuta, Lucas 2, 10, 11. Presta atenção, você que está aí mais preocupado com a sua vida, com as ameaças, com a doença, com a vida financeira, do que com a palavra de Deus, que é prosperidade pura na tua vida, é vida. Olha o recado que o anjo chegou até os pastores e abriu a boca e gritou: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Eu vou repetir: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, todos. E aí ele completa: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, que nasça hoje no coração de muitos aqui que estão desesperados, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso foi anunciado, meu irmão. Isso foi anunciado. Eles ouviram, partiram para onde Jesus estava. Jesus cresce, obediente a Deus, cumprindo tudo aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. A lei foi cumprida por ele. Não se achou na boca de Jesus nada que ferisse o Espírito Santo, nem no coração dele, nem na mente dele, em nada. Totalmente santo, puro. E ele vem vencendo, até que ele chega num deserto, aonde o Espírito Santo o levou. Quando ele chega no deserto, Satanás se apresenta e diz o seguinte para Jesus, escuta. Lucas 4, 6 e 7. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e glória. Gente, vocês escutaram o que o diabo falou para Jesus? Eu vou repetir para você que está prestando atenção, glorificar a Deus dentro do teu espírito. Olha o que o diabo falou para Jesus: eu vou dar a você todo o poder e... Ué, como? O diabo tem poder e glória? Mas que ousadia é essa dele para falar isso para Jesus? Ele tinha direito para falar isso? Ele tinha legalidade para falar isso? Tinha. Ah, pastor, que isso? Tinha. Você já leu na Bíblia Jesus contestando o diabo?
dizendo: você não tem esse poder, essa glória. Você vê isso? Pastor Sérgio, como é que... Vê se eu entendi, pastor. Jesus só disse que estava no deserto. Em Lucas 4, 6 e 7, o diabo se apresenta e diz para ele: eu te dou poder e glória. Mas o diabo não tem poder e glória. Eu vou explicar para você o resto do versículo. Posso ler? Porque a mim o diabo completou. Me foi entregue. E eu dou a quem eu quero. E agora? Pergunto para você que é inteligente. Quem entregou a escritura da terra na mão do diabo? Adão e Eva. Por isso Jesus não o quê? Questionou. Jesus ficou calado. Porque Jesus sabia que Adão e Eva havia entregue na mão do diabo tudo que era nosso. E o diabo cresceu. Espera aí, pastor, eu sou inteligente, eu tenho a mente de Cristo. Quer dizer que quando eu dou mais valor às coisas do mundo, quando eu acredito nas sugestões que o diabo me dá, dizendo que eu vou morrer, que essa enfermidade é fatal, que não tem jeito para o meu casamento, quando eu dou ouvidos ao diabo, ele me sugerindo, me sugestionando para as coisas malignas nessa vida, para eu beber, para eu fumar, para eu jogar, para eu fazer acontecer, eu estou me igualando a Adão e Eva. Eu estou entregando na mão do diabo a escritura que é minha, porque ele havia dito. Ai, prega comigo. O que ele falou? Sujeitai, dominai. Espera aí. Então eu estou entendendo o que a mensagem do Senhor Jesus está passando para mim. Jesus não pôde questioná-lo, porque o homem havia preferido abrir mão de tudo que era bom de Deus para ficar com as coisas do mundo, com os seus medos, com as suas angústias, com as depressões. O que eu fiz no início aqui desse culto, que eu contei para você, que eu 10 anos dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, eu rejeitei o que os meus mestres me ensinavam, para ficar com o quê? Com o mundo. Porque quando tinha Fla-Flu, e eu não estou brincando aqui agora, eu preferia ficar vendo o jogo. Que quando, muitos aqui não sabem, são jovens, Ayrton Senna de manhã ia para uma corrida, e eu vou para a igreja, eu vou ver o Ayrton Senna. Tan, 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 a minha vida, tan, tan, tan. Entenderam? Então, quando o diabo confronta Jesus e diz: eu te